No mapa do mundo antigo, há um nome que raramente é mencionado nos livros didáticos, mas que um dia foi tão importante quanto Babilônia e Assíria. Urartu. Esse reino surgiu no Planalto Armênio, uma terra envolta em mitos e lendas bíblicas. No primeiro milênio antes de Cristo, ele cresceu até o tamanho de um império, construiu fortalezas e cidades, abriu canais e mudou o equilíbrio de poder na região. E hoje vamos tentar reconstruir a história desse império quase esquecido e entender quem foram seus criadores e o que os descendentes herdaram deles. Amigos, vocês estão no canal Mais in History. Obrigado por estarem conosco novamente e continuem apoiando nossos projetos. Agradeço especialmente àqueles que ajudam o canal por meio do patrocínio no YouTube. O seu apoio nos dá a oportunidade de lançar episódios regularmente e melhorar constantemente a qualidade do nosso conteúdo. Se você quiser se juntar à comunidade, os links estão na descrição. Agora vamos para o tema do episódio. Vamos lá! O Planalto Armênio, muito antes do surgimento de Urartu, já era um cruzamento de culturas e povos. Aqui viviam tribos que os pesquisadores chamam de proto-armênios, assim como grupos hurritas, que deixaram uma marca notável na língua e na cultura da região. Na Idade do Bronze, a maior formação estatal foi Mitanni, mas sua queda resultou em fragmentação. Cada desfiladeiro e cada vale agora tinham seus próprios líderes, suas fortalezas e pequenas alianças. Inscrições assírias do século IX a.C. mencionam pela primeira vez o Reino do Norte que resistia às suas campanhas. Para os próprios assírios, esse era um vizinho perigoso e teimoso, uma terra que eles tentavam saquear regularmente. O nome Urartu apareceu justamente nessas fontes, mas desde a antiguidade ele também era associado ao Ararat bíblico, aquela mesma montanha onde, segundo a lenda, a Arca de Noé chegou após o dilúvio. Na tradição hebraica, Ararat simbolizava esta libertação da maldição, enquanto nos textos assírios a palavra Urartu significava uma entidade política específica. A coincidência desses nomes dá à história uma profundidade especial. Tanto nos mitos religiosos quanto nas crônicas estatais encontramos o mesmo topônimo, por trás do qual se esconde um estado real. A história de Urartu como estado começa a se formar no século IX a.C. Assirse, o primeiro governante conhecido, cujo nome chegou até nós através das inscrições assírias, foi Arame. Seu governo é datado por volta de 859 a.C. Arame conseguiu unificar várias alianças dispersas de tribos que viviam no território do Planalto Armênio. As fontes indicam que foi ele quem criou pela primeira vez um poder mais ou menos centralizado e até fundou a capital, a cidade de Arzashkun. Nessa época, o norte atraiu a atenção da Assíria e o jovem reino logo se envolveu em guerra. O rei assírio Salmanasar III destruía as cidades de Arame, deixando para trás troféus sangrentos e paredes feitas com as cabeças dos derrotados. Para Urartu, isso foi um teste de resistência. Desde os primeiros passos, o estado esteve sob ameaça de destruição, mas Urartu resistiu à pressão. No lugar de Arzashkun, surgiu uma nova capital, Tushpa, localizada às margens do lago Van. Essa escolha não foi por acaso. As altas rochas ofereciam proteção natural e as terras ao redor permitiam sustentar a população e o exército. Com o tempo, Tushpa tornou-se o principal centro político do reino e o início de uma nova dinastia fundada por Sarduri. Primeiro, ele não só transferiu a capital, mas a transformou em um Kremlin resistente a ataques assírios. Nas inscrições, ele é chamado de rei, rei dos reis e senhor do universo, títulos que antes só eram usados com ousadia pelos governantes assírios. Isso se tornou um sinal de que Urartu deixava de ser um vizinho secundário e começava a se afirmar como uma potência séria. Quando Minua subiu ao trono, Urartu já era um estado forte, mas foi ele quem o transformou em um verdadeiro império de Minua. Ele entendia que sem o apoio da fé e da economia, nenhum exército resistiria.
Ele colocou o culto ao Deus Supremo, Khaldi, no centro da vida religiosa e, a partir desse momento, quase todos os templos passaram a ser dedicados a ele. Khaldi era considerado o patrono da bravura militar. Por isso, as campanhas militares e as inscrições estatais começavam com o nome de Khaldi. Durante o reinado de Menua, o país foi coberto por fortalezas e houve um avanço na agricultura. Foi construído o famoso canal que abastecia com água as terras ao redor de Van. Após a morte de Menua, seu filho Ardiste I assumiu o poder, herdando não apenas o trono, mas também suas ambições. Ele entrou para a história como um dos reis mais enérgicos de Urartu. Ardiste fundou Erebuni, futura Yerevan, em uma colina com vista para o vale. A fortaleza virou base militar e símbolo do domínio sobre a planície de Vararati. Na época dele, o exército fez a transição definitiva do bronze para o ferro, e os urartianos foram os primeiros no Oriente Médio a armar seus guerreiros em massa com armas de ferro. As crônicas assírias chamavam Argiste de terrível como uma tempestade. Ele atacava os vizinhos do sul e obrigava a Assíria a considerar o novo adversário. Durante sua existência, Urartu viveu em constante conflito com o poderoso vizinho do sul. A Síria e Urartu agiam como polos de força. Cada ação de um gerava resposta imediata do outro. Pode-se dizer que essa foi a Guerra Fria do Antigo Oriente. Campanhas militares abertas se alternavam com manobras diplomáticas, e o destino dos pequenos países da região dependia de qual lado eles escolheriam. Após Ardiste, o primeiro, o poder passou para seus herdeiros, e o reino enfrentou suas primeiras crises. Russa I, que governou no final do século VIII a.C., tentou fortalecer as fronteiras e apoiar os aliados, mas enfrentou o rei assírio Sargão II. Inicialmente, os urartianos agiram com confiança, mas a derrota para os cimérios os enfraqueceu, e Sargão aproveitou. Ele invadiu os limites do reino, devastou dezenas de cidades e infringiu a fronteira. O golpe doloroso destruiu a cidade sagrada de Musassir, principal centro religioso de Urartu, onde ficava o templo do deus supremo Khaldi. Do santuário foi levada a estátua de ouro da divindade e a própria cidade foi incendiada para os habitantes de Urartu. Isso não foi apenas uma catástrofe militar, mas o colapso de um pilar espiritual. Rus-SO. Primeiro, não suportou a derrota e, segundo a tradição, tirou a própria vida, deixando-o no país em uma situação extremamente difícil. Suportou. Os sucessores de Rus-SO. Primeiro tentaram recuperar o que foi perdido, Ardiste II e depois Rus-SO II. Construíram novas cidades, fortaleceram fortalezas e canais e tentaram retomar o controle das regiões periféricas. E a Síria, embora continuasse sendo uma potência forte, já não conseguia destruir completamente Urartu. O país manteve seu núcleo e continuou desempenhando um papel importante, e a rivalidade persistiu até o final do século VII. Ambos os estados observavam atentamente como dois pesos pesados cuja luta poderia explodir a qualquer momento. Urartu não se dedicava só a guerras, era um reino de mestres e construtores que transformaram os duros planaltos em um país florescente. Até hoje, arqueólogos descobrem canais e represas feitos por engenheiros urartianos. O mais famoso deles é o canal Menua, que tem mais de 2.500 anos, mas ainda funciona e irriga os campos. Construções como essas aumentavam as colheitas e tornavam possível a existência de grandes cidades e exércitos. Não menos impressionantes eram suas fortalezas. Os urartianos erguiam enormes muralhas de blocos monolíticos de pedra, criavam cidades-fortaleza que serviam tanto para defesa quanto como centros de artesanato. Dentro dos palácios e templos escavados, foram preservados vestígios de pinturas multicoloridas, cenas com deuses, animais míticos e procissões militares. A arte de Urartu se destacava por um estilo especial. Os ourives trabalhavam com bronze, ouro e prata, criando figuras de deuses, detalhes de carruagens, joias e armas. Até mesmo objetos domésticos simples muitas vezes se transformavam em obras de arte. Um dos símbolos característicos eram os enormes vasos de barro chamados karazi, que os urartianos enterravam no chão, transformando-os em uma espécie de geladeira para vinho, óleo e grãos.
A religião estava em tudo. O culto do deus Calde, que já mencionei, ocupava o lugar central, mas ao lado dele eram veneradas outras divindades: o deus do trovão Teixeba, o deus do sol Xevine e a deusa Tuxpuiá. Os templos eram locais de oração e centros administrativos onde se resolviam assuntos da comunidade e armazenavam estoques. Para os urartianos, não existia separação entre fé, política e economia. Tudo era uma coisa só. No entanto, após vitórias brilhantes e construções grandiosas, chega um momento em que Urartu cada vez mais se vê na posição de defensor. Embora seu principal rival, a Assíria, esteja gradualmente enfraquecendo, novas forças aparecem no horizonte: os citas nômades e os cimérios. Seus ataques atingem as fronteiras e agravam as crises internas, as guerras esgotam o tesouro e as rebeliões mostram que o poder central já não é tão forte como nos tempos de Menua ou Argiste. As fontes sobre as últimas décadas do reino são extremamente escassas. Sabe-se que, após Rusa, segundo vieram governantes sobre os quais restaram apenas algumas inscrições e vestígios arqueológicos. Aparentemente, o reino foi se fragmentando gradualmente e o poder passou para dinastias locais por volta do início do século VI a.C. O Estado desaparece como uma força independente. Como exatamente isso aconteceu é uma questão em aberto. Alguns pesquisadores mencionam uma catástrofe militar, outros, uma transformação gradual e paradoxal. Mas foi exatamente essa morte silenciosa que deixou mais perguntas do que respostas. Não está claro quem foi o último Cuizar, em que momento a capital no Lago Van deixou de ser o centro do poder e como exatamente ocorreu a fusão dos urartianos com os novos governantes do Planalto. Para arqueólogos e historiadores, esse é um dos mistérios mais fascinantes: o sumiço de um império cujas fortalezas resistiram por séculos. Apesar do reino ter sumido há mais de 2.500 anos, seus vestígios ainda são sentidos hoje. Arqueólogos do século XIX se surpreenderam ao ler as inscrições cuneiformes nas rochas de Van e descobrir que ali existia um estado quase ignorado por autores da antiguidade. Já no século XX, as expedições de Boris Petrovski mostraram que os urartianos deixaram um estilo especial na arquitetura em bronze. No plano de Miron, o legado de Urartu é especialmente importante para a Armênia. Foi justamente a fortaleza urartiana de Erbuni que se tornou a base de Yerevan, e a cidade conta sua história não a partir da antiguidade, mas desde o século VIII a.C. Para os historiadores e arqueólogos armênios, Urartu não é um reino estrangeiro, mas sim o fundamento sobre o qual cresceu sua própria estatalidade. A questão da origem dos urartianos ainda é motivo de debate. A língua deles pertence à família Hurro-Urartiana e não é indo-europeia. Nas terras altas também viviam tribos proto-armênias. Alguns estudiosos veem os urartianos como herdeiros dos hurritas, outros como ancestrais dos armênios e outros falam em mistura. Talvez seja exatamente aí que esteja a resposta. Urartu foi a primeira tentativa de unir grupos heterogêneos das terras altas em um único sistema político. A cultura de Urartu não desapareceu sem deixar vestígios. Ela influenciou as tradições da Média e da Pérsia. Talvez tenha se refletido em parte também na Grécia, mas o principal é que permaneceu na memória dos povos do Cáucaso e da Ásia Menor. As muralhas de pedra de Tuxpa e Erebuni, as estátuas de bronze dos deuses e os canais de irrigação lembram que aqui existia um reino que rivalizava de igual para igual com a Assíria e criava um mundo único. Por hoje é só. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau a todos!